Eu acho engraçado como as pessoas falam sobre consciência disso, consciência daquilo, consciência negra, mas às vezes não tem muita consciência sobre o que sai da própria boca. Olha, eu não queria falar do Thiago Leifert, porque faz um bom tempo que eu não ouço falar sobre ele, e quando ouço de tempos em tempos, sempre são coisas pouco elogiosas. Eu até gostava dele no Globo Esporte. De verdade, acho que ele mandava bem no formato esportivo, acho que ele modificou muito bem um telejornal esportivo que estava muito engessado, mas ele deveria ter ficado ali, lendo o teleprompter, que é a especialidade dele. Depois ele foi para o Big Brother Brasil, ou The Voice. Bom, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, e eu não dei muita bola para a carreira do Thiago no entretenimento, até porque já era uma fase do Big Brother que eu não assistia. E também no The Voice o que me incomodava mais não era ele, mas sim o Lulu Santos, a Cláudia Leite, o Carlinhos Brown, Michel Teló, enfim. Isso porque eu assisti o The Voice norte-americano. Eu não tenho problema com o formato, mas sim com os jurados e com a mecânica que o Boninho estabeleceu pro The Voice aqui no Brasil. Enfim, outros tempos, não é sobre isso que eu tô gravando esse vídeo. Então, o Thiago Leifert saiu da Globo. E aí ele decidiu ir para as plataformas digitais para fazer do jeito dele. E ele acabou obtendo a tal da liberdade criativa. E quando você tem a liberdade criativa sem ter a responsabilidade e controle de um roteiro, amigo, aí você tem grandes problemas. Eu fiquei sabendo sobre a fala dele a respeito da não presença do Vinícius Júnior durante aquela palhaçada chamada Bola de Ouro, aquele circo dos horrores que a France Football e a UEFA organizaram para dar uma lição de moral, para humilhar o Vinícius Júnior, porque foi basicamente isso que aconteceu. E eu fiquei sabendo que o Thiago Leifert ousou dizer o que o Vinícius Júnior deveria fazer, dizer como ele deveria se comportar diante desses acontecimentos, diante dos ataques, das provocações, que ele tinha que chegar no evento de peito estofado, que ele tinha que sentir orgulho dele mesmo, que ele tinha que encarar os jornalistas que não votaram nele de frente. Olha, Thiago, eu não sei se você tem ideia do que você está falando. Não, eu tenho certeza que te faltou consciência para aquilo que você estava falando. Para começo de conversa, ninguém pediu a sua opinião. É literalmente o caso do ninguém pediu a sua opinião. Nem eu, nem o Vinícius Júnior, nem nenhuma pessoa preta desse país queria saber o que vinha da sua mente sobre como nós, pessoas pretas, devemos nos comportar diante de acontecimentos, provocações, fatos, reações, atitudes verborrágicas, diante desses problemas que o senhor não faz ideia do que seja e que o senhor não sente. A gente não pediu sua opinião. Aliás, existe um histórico do Thiago Leifert em pegar no pé do Vinícius Júnior por conta do desempenho do futebol, o que é direito do nosso amigo jornalista. Quer dizer, amigo de vocês, não é tanto meu amigo assim. Mas é um direito dele criticar o Vinícius Júnior por uma queda de desempenho na seleção brasileira. Isso até eu fiz. E não tem nada a ver com o desempenho do Vinícius Júnior em campo. A fala do Thiago Leifert não tem absolutamente nada a ver com a forma em que Vinícius Júnior joga futebol. A impressão que fica, não só para o Thiago Leifert, como para todo mundo que decidiu fazer a avaliação sobre o Bola de Ouro em função do comportamento do jogador em campo, é que se dá muito mais ênfase para o fair play do que para a quantidade de gols que ele marcou, por quanto que ele foi decisivo para o Real Madrid ou não, o quanto de influência que ele tem na mecânica de jogo do Real Madrid. E é meio bizarro, né? Porque na mesma premiação, Carlo Ancelotti é eleito o melhor treinador e o Real Madrid é a melhor seleção, e o melhor jogador veio do Manchester City, que sequer conseguiu superar o Real Madrid na Liga dos Campeões. Muito estranho. Desde quando o fair play foi o critério mais valorizado pela France Football? Só valeu para o Vinícius Júnior? Eu pergunto porque quando é para o goleiro da Argentina, o Emiliano Martinez, que foi eleito 2 vezes o melhor goleiro do mundo, parece que os critérios não são os mesmos, porque esse cara passa longe de ter fair play no futebol. Lembra da decisão por pênaltis na final da Copa do Mundo de 2022?
A provocação que ele faz para cima do Mbappé na hora que o jogador francês vai chutar a sua cobrança de pênaltis é algo, assim, não é nem vergonhoso. É algo constrangedor, levando em consideração que é uma audiência global e que tem famílias assistindo aquela decisão por pênaltis num jogo de futebol, talvez o jogo de futebol mais importante da década até agora. A forma como ele comemorou o título de melhor goleiro e o que ele fez com a taça de Copa do Mundo, com as taças de torneios que ele ganhou, a forma como ele comemora, passa bem longe de ter fair play ali. E não me encare como moralista ou como alguém que não consegue ver o mundo com bom humor ou que quer pregar o politicamente correto o tempo todo. Eu só gostaria que a UEFA estabelecesse melhor quais são os critérios de fair play, tanto para o meu entendimento quanto para o entendimento de todo mundo, inclusive para o entendimento do Thiago Leifert, que pegou tanto no pé sobre o comportamento do Vinícius Júnior que ignorou completamente todo o resto que foi armado para cima dele. E nem tô colocando aqui em consideração o comportamento do Rodri na comemoração com o Manchester City, porque ali foi um ambiente privado, ele poderia fazer o que quisesse, publicaram nas redes sociais aí, fica por conta de quem publicou também. Não vou pegar muito no pé sobre o que as pessoas fazem dentro dos seus respectivos ambientes privados, mas as manifestações públicas do Emiliano Martinez passam bem longe de serem gestos de fair play. O Vinícius Júnior passa por um verdadeiro pesadelo na Espanha desde que ele pisou os pés naquele país. Ele é questionado, ridicularizado, humilhado, achincalhado. Os torcedores dos times rivais querem que ele vá de arrasta para cima literalmente. Teve torcida que pendurou boneco dele em viaduto pelo pescoço. Sobre isso o Thiago Leifert não fala. Thiago Leifert também não fala sobre toda a estrutura emocional que o Vinícius Júnior precisa ter para aguentar este pesadelo na terra. Ele também não menciona se ele teve algum gesto de empatia, de mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou telefonar para o Vinícius Júnior, nem que seja para se lamentar pela perda do título de melhor do mundo, porque todo mundo sabia que o Vinícius Júnior não só iria vencer, como também que era o melhor da temporada. Nada disso foi levado em consideração pelo Sr. Thiago Leifert. O mais importante era dar lição de moral sobre como o Vinícius Júnior tinha que se comportar diante dos ataques, provocações, das ameaças, das torturas, que sim, porque quem não passa por isso não sabe como é. Quem não vive isso não sabe como é. Eu passei anos da minha vida ouvindo todos os tipos de provocações, injúrias, infâmias, em relação a algo no meu corpo que eu não podia mudar. E tinha que ouvir isso calado porque é algo socialmente aceito. Pessoas pretas precisam ser alvo de humor recreativo, humilhação e qualquer outro tipo de provocação e ataque porque nasceram e existem para serem piores para um determinado grupo. Algo que o Vinícius Júnior decidiu lutar contra isso no berço do preconceito global que é a Europa. Todo o problema de discriminação e preconceito do mundo só existe porque a Europa entende que tem o controle da civilização, o controle da narrativa, o controle de quem deve ter os privilégios ou as narrativas estabelecidas e quem deve ser vítima das narrativas alheias. Para tudo isso, Thiago Leifert, do alto dos seus privilégios, não deu a mínima, ignorou por completo e não fez nem mesmo uma meia-culpa sobre o seu próprio comportamento e fala diante de fatos que, para muitos, são muito claros. A France Football promoveu um circo dos horrores para humilhar Vinícius Júnior. E o Real Madrid acertou em não comparecer à premiação, seja porque Vinícius Júnior seria humilhado, seja porque o Real Madrid tem o ego ferido porque o Carvajal não foi eleito o melhor do mundo. Dito tudo isso, eu só peço uma coisa pro Thiago Leifert. Pelo amor de Deus, cala a boca. Ninguém quer saber o que você pensa a respeito do comportamento de uma pessoa preta diante de ataques racistas. Ninguém quer saber o que você pensa sobre como nós, pessoas pretas, devemos nos comportar diante de provocações que vêm de décadas e séculos. Thiago Leifert, você não sabe do que você está falando. E eu dispenso o seu pouco conhecimento e sabedoria sobre isso. Se você quer ter falas antirracistas,
tudo bem. Se você quer ter falas que comecem a questionar o comportamento dessas pessoas e pressionar os antirracistas a se calarem, beleza. Agora, nunca mais vinha dizer como que uma pessoa preta deve se comportar diante desses episódios, porque você não sabe como é. Você não sabe como a gente se sente. Você não faz ideia do que é ser uma pessoa preta vivendo todo esse tipo de humilhação ao longo de décadas e séculos. Da próxima vez que você se manifestar tentando ajudar uma pessoa preta, simplesmente diga: você não está sozinho, você tem o meu apoio, eu vou lutar do seu lado. Eu sei que há uma rixa pessoal entre o Vinícius Júnior e o Thiago Leifert, mas neste caso, mesmo as diferenças individuais, elas não podem ser maiores do que a injustiça que o Vinícius Júnior sofreu e continua a sofrer. Então, se bem que não sei se o Vinícius Júnior precisa do apoio de alguém como o Thiago Leifert. É como disseram nas redes sociais. O Thiago Leifert, calado, é um poeta. Ele é um menino do teleprompter. Ele é o cara que é muito bom lendo o roteiro pronto e nada mais.